Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai estar falando sobre análise institucional, tá? Um dos assuntos, né? Um dos assuntos, vamos falar assim, principais, né? De base, de fundamento, que sem entender isso fica complicado entender outros termos, né? Diversos por aí. Hoje eu vou estar falando sobre quebra-estrutura e sobre troca de caráter, tá bom? Então já deixa o seu like aí, cara. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. Manda para um amigo aí, se você tem um grupo aí, cara. Manda aí para esse grupo de amigos que você tem e bora fazer história. Bom, vamos lá. A princípio aqui eu fiz um desenho de teórico, né? Lembrando que teoria é bem diferente da prática. Lembrando que o mercado ele é imperfeito e o mercado não é desse jeito que a gente vê aqui. O mercado ele é imperfeito. Só que esse aqui é um desenho para a gente entender, né, de uma forma melhor, né, quando eu for passar para o gráfico, tá bom? Bom, primeiro vamos lá. O que é o BOS? Né? Eu deixei aqui alguns termos aqui para vocês entenderem. Ó, BOS é a quebra de estrutura. Felipe, como assim? Vamos lá. Uma tendência de alta, para a gente ter uma tendência de alta, é necessário que aconteça a quebra de estrutura de alta. Ou seja, BOS, BOS, BOS. Quebra de estrutura, quebra de estrutura, quebra de estrutura. Beleza. Para a gente ter uma tendência de baixa, a gente tem que ter o quê? Topos e fundos descendentes. E para a gente ter uma tendência de alta, a gente tem que ter topos e fundos ascendentes, ou seja, topos e fundos um acima do outro. E numa tendência de baixa, a gente tem que ter o quê? Topos, topos abaixo um do outro e fundos abaixo um do outro. Assim a gente tem uma tendência de baixa. Isso é o BOS de alta, né? Quebra de estrutura de alta. E nós temos o BOS de baixa, quebra de estrutura de baixa, quebra de estrutura de baixa. Todas as vezes que o preço renova a mínima, a gente tem uma quebra de estrutura, ou seja, a gente tem um foco aí, né, na tendência de baixa. Rompeu a mínima do que no anterior, e com o corpo, né, detalhe, tem que romper com o corpo, a gente tem o que? A quebra de estrutura de baixa, a gente tem uma tendência de baixa. Beleza? De forma resumida, é isso. Só que agora eu vou explicar aqui. Muitas das pessoas não sabem. Deixa eu deixar mais forte. Tá em 10%. Vou deixar aqui. Pode ser 100% mesmo. Muitas das pessoas, para a gente entender isso, a gente tem que entender um pouquinho da leitura de candle, tá bom? Eu não vou trazer em foco sobre leitura de candle em si, tá bom? Só que só para vocês terem uma ideia. Beleza? Ó. Deixa eu deixar aqui de outra cor. Deixa eu deixar aqui sei lá, um preto. Pode ser um preto mesmo. Preto. Eita que tá difícil. Você é louco, hein, gente? Eu tô apanhando aqui nesse negócio aqui. Deixa eu fazer do zero aqui. Deixa eu ver se vai. Bom, não tá indo. Eu vou apagar e vou criar um aqui do zero. Bom, o candle, isso é um candle, tá bom? Ó, aqui tá o gráfico. Ele é composto por vários candles, tá? O nome disso aqui é candlestick. Pra quem não conhece. Bom, aqui tá o preço. Como é que o preço se movimenta? Vamos... Deixa eu duplicar isso aqui, ó. Rapaz, tá difícil. Foi. Isso aqui também venha pra cá. Que eu vou precisar. Vou deixar esse aqui verde. Esse aqui vamos deixar verde. Bom, aqui só para vocês entenderem. Vou fazer dois candles aqui. Né? Temos o candle vendedor e um candle comprador. Eu separei por tom de verde e vermelho. Né? Porém eu utilizo outra coloração. Tá? Os compradores impulsionam para alta. Meus compradores estão como um cinza claro, que é como se fosse o tom de verde. E os meus vendedores estão como preto. Preto, que é aqui eu representando como tom de vermelho. Bom, as informações que a gente tem de um candle é a seguinte. A gente tem informação de abertura, fechamento, máxima e mínima, tá bom? Essas informações que a gente tem dentro de um candle.
Dentro de um candle vendedor, a gente tem que entender que tem um marco zero, tá bom? Temos um marco zero. Temos um marco zero aqui. Acima, vamos supor aqui, na escola normal, a gente tem contagem. A gente conta 0, 1, 2, 3, até o infinito. E antes do zero é números negativos. Então, menos 1, menos 2, menos 3. Então, o que faz um candle ser vendedor, um candle ser vermelho, né, ou preto, né, aí vai depender da coloração que você quer deixar, né, mas o que vai fazer o candle ser vermelho é ele fechar abaixo do marco zero. Então, por exemplo, eu fiz essa região aqui, ó. Se o preço fecha aqui abaixo, a gente tem um candle vendedor. Se o preço fecha aqui acima, a gente tem um candle comprador, certo? Isso que vai determinar o fechamento do preço. A gente tem o marco zero e tem aqui, vai ter a relação compradora, se o preço fechar acima, se o candle fechar acima dessa região. E se fechar abaixo, vendedor. Simples, tá? Bem simples. Vamos lá. Como é que eu sei onde o preço abriu? Bom, seguinte, para o preço fechar aqui e ficar vermelho, para o candle ficar vermelho, ele fechou aqui. Porém, onde foi a abertura dele? A abertura dele foi aqui, tá? Então nós temos essas seguintes informações. Abertura. Não era nem para mim estar falando sobre isso, mas caso tenha alguém mais iniciante que não entenda sobre leitura de candle e tudo mais, eu vou estar mostrando agora. De forma resumida, tá? Porque o foco não era nem esse. Não tá falando. Mínima. E o fechamento. Bom, dentro de um candle a gente tem 4 informações. Máxima, abertura, fechamento e a mínima. Beleza? Se o candle iniciou aqui agora, tá? Acabou de abrir aqui e o preço vem caindo aqui, ele fechou aqui, é o fechamento dele. Porém, esses pavios significa o quê? Até onde o preço foi. Até onde o preço foi. Então, aqui vai sempre ser a máxima e aqui embaixo sempre vai ser a mínima. Tá bom? Deixa eu duplicar isso aqui, colocar aqui pro lado. Deixa eu fazer ele manualmente mesmo, que é mais rápido. Então, essa é a lógica do candle vendedor, tá bom? O preço fechou abaixo desse marco aqui, então significa que aqui foi um ponto de abertura. Lembra que eu falei? Aqui nós temos, vamos supor aqui, ó, temos um marco zero. Marco zero, se o preço vai para cima, ele fica positivo, certo? Ele fica, ó, positivo. Se o preço for para baixo, o preço fica negativo. Então é assim que funciona, aqui é um marco zero. Se abriu para cima, significa que aqui foi o ponto de abertura e aqui foi de fechamento. Se abriu aqui, o preço está caindo e está ficando vermelho, significa que aqui é o ponto de abertura. Algo bem simples, tá bom? Então abertura, fechamento, máxima e mínima. Já aqui no candle vendedor, como tá verde, é um candle verde, então a abertura significa que foi aqui, nessa região aqui. Por conta que a partir desse ponto foi onde o preço começou a ficar positivo. E, enfim, fechou aqui. Então aqui é o ponto de abertura. De forma bem por cima assim, basicamente é isso. Tá bom? Máxima e a mínima. Então a máxima e a mínima sempre vão ser, né, a mínima sempre vai ser o pavio, né, a ponta do pavio inferior, e a máxima sempre vai ser a parte superior do pavio. De forma resumida, a abertura vai ser, se o candle for vendedor, a abertura vai ser acima, né? Se o candle for vendedor, a abertura é acima e o fechamento é abaixo. Se o candle for comprador, a abertura é abaixo e acima porque é positivo e aqui negativo. De forma resumida, basicamente é isso, beleza? Não ia entrar nesse termo, mas já entrando, deixa eu ver se está gravando a aula certinho. Tá gravando a aula, 10 minutos e esse não era o foco, mas beleza. Então, para a gente ter uma quebra de estrutura, né? Vocês já entenderam máxima, mínima. Ó, essa linhazinha aqui é pavio e aqui é o corpo, tá? Esse retângulo mais largo é o corpo, retângulo mais largo aqui é o corpo. Essa regiãozinha aqui, essa regiãozinha e essa região aqui, ó, é pavio, beleza? Então, para a gente ter uma quebra de estrutura, é necessário que o preço ele rompa
o pavio inferior. Então vamos supor que nessa região aqui, ó, tínhamos um candle vendedor, né? Vamos dar um zoom aqui, ó, para ficar mais bacana. Tínhamos um candle vendedor. E aqui nós temos o pavio. Ó a mínima do pavio aqui, ó. Ó, rompeu. Ou seja, renovou fundo. Agora, se por acaso o preço ele não rompesse o fundo e tipo viesse trabalhando nessa região aqui, ó, não rompeu o fundo, porém rompeu o corpo. É uma quebra de estrutura? Não é uma quebra de estrutura. É necessário que rompa a mínima, certo? Para continuar na tendência de baixa. Lá, já ao lado do comprador. Pronto. Já ao lado do comprador, mesma coisa. Só que agora é necessário que perca a máxima, certo? Então o preço está aqui trabalhando. Ó, nós temos a máxima, a mínima e o corpo, pavio, enfim. É necessário que o preço ele rompa o quê? O pavio. Ó, o preço aqui ele foi e rompeu o pavio. Ou seja, isso aqui é o que, Felipe? Cara, uma quebra de estrutura. Quebrou a estrutura, agora estamos numa estrutura de alto. Certo? Então sempre vai ser assim. Aqui tem um candle com pavio superior, cara, é necessário que o preço feche, tá bom? Eu tô falando romper, só que só pra ficar algo mais claro. Aqui temos a máxima, é necessário que pelo menos tenha um candle fechando o corpo. O corpo tem que fechar acima. Não pode acontecer do corpo, por exemplo, fechou aqui abaixo dessa máxima e o pavio aqui, sabe? E o paviozão aqui. Se o preço fizer isso, isso não foi rompimento, tá bom? Ou seja, não estamos numa estrutura de alta. Se caso acontecesse isso, é necessário que o preço ele rompa com o corpo, correto? Ó, rompeu com o corpo, fechou, agora sim quebrou a estrutura. No lado vendedor, da mesma forma. É que eu tinha esquecido de dar o exemplo aqui, né? Mas, por exemplo, eu tinha feito um candle vendedor aqui, né? Vou fazer até de novo aí, para ajudar. Vamos lá, candle vendedor. E aí aqui, ó. Vamos por aqui, vai, mínima. Nós temos a mínima aqui desse candle aqui. É necessário que aqui também rompa com o corpo, tá? E tem que fechar com o corpo. Beleza? Ó, rompeu o corpo e fechou. Agora nós temos uma quebra de estrutura. Agora vamos supor que o preço ele não tenha fechado com o corpo. Mas o pavio tenha passado. Isso valida a quebra de estrutura? Não valida. É necessário sempre que quebre a estrutura com o rompimento do corpo e não do pavio. Tá bom? Isso é muito importante. E beleza, basicamente isso é a quebra de estrutura, tá? Que é o boss. E nós temos agora a troca de caráter. O preço, antes dele trocar de tendência, ele vai dar um clarão pra gente. Felipe, qual que é o clarão que ele vai dar pra gente? Normalmente a gente vai estar na tendência de alta, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, fez um topo, né? E aqui eu fiz de forma aleatória, pode ser que o preço faça altos e baixos, né? Topos e fundos de forma infinita aí, tá? Lembrando que isso aqui é só teoria para vocês entenderem. E vamos lá, o preço tem um fundo aqui. Temos esse fundo. O preço, a partir do momento que ele romper, aqui vamos supor que aqui tem um pavio, igual eu expliquei, tem um candle com um pavio. Ele vai lá e rompe, ó. Vamos fazer um desenho bonitinho aqui, ó. Vamos supor aqui, ó, candle aqui e tal. E tem o pavio aqui, ó. Pronto, esse é o pavio do candle. Ó, pavio do candle. Ele foi lá. Ó, aí ele foi lá e rompeu. E fechou. Agora sim nós perdemos esse último fundo, que era qual? Era a segurança da tendência de alta. Então a segurança da tendência de alta sempre vai ser o último fundo, certo?
Perdeu o último fundo, o pavio, na verdade, perdeu o último pavio aqui, ó, temos o fundo, porém temos a mínima, que é esse paviozinho aqui embaixo. Perdeu e fechou com o corpo, opa, agora nós estamos numa possível, é um sinal que a gente agora possivelmente está numa tendência de baixa. Porém, não é por conta disso aqui que a gente vai sair vendendo. Ah, vamos vender agora porque é tendência de baixa. Não, tem nada a ver. É só um sinal, beleza? O que é o choque? A movimentação de choque é o seguinte: para a gente ter uma troca de caráter, uma mudança de caráter, é necessário que a gente perca o último fundo para a gente vir a atuar na baixa. Então o choque nada mais é do que essa movimentação aqui, ó. Topo, fundo, rompeu o topo, ou seja, capturou liquidez do topo, capturou liquidez desse último fundo, ele volta nessa região, porque vai mitigar alguma coisa aqui para gerar liquidez, para eles terem movimentação, para aí sim ter a movimentação de baixa. Ó, olha a movimentação, fundo, varreu o topo anterior, ou seja, tinha dinheiro aqui em cima, eles capturam a liquidez de baixa, pega o ponto de interesse aqui e iniciam a tendência de baixa. Ó, certo? E esse aqui é de forma sempre vai ser isso. É que eu não fiz o exemplo aqui embaixo. E o Felipe, o preço depois disso ele só vai cair? Não, ele vai fazer um choque, né, lá embaixo também. Aqui ele fez um choque, ou seja, mudou, troca de caráter. E aqui ele vai fazer também um choque, que agora eu vou mostrar como é que vai ser. Então o preço veio aqui, trabalhou, varreu fundo, varreu o topo anterior, vai voltar aqui e aí ele vai iniciar a tendência de alta. Choque nessa região aqui. E aí o preço vai iniciar a tendência de alta, certo? Basicamente o choque vai ser essa movimentação. É tipo como se fosse um ombro, cabeça, ombro invertido. Vem aqui e vai embora. Beleza? Bom, de forma resumida é isso, tá bom? É uma questão de praticar e praticar muito, tá? Por isso que eu falo, vai, rever essa aula aqui milhões e milhões de vezes, tá bem explicadinha, certo? E por último, antes da gente pegar agora já de olhar o gráfico, analisar o gráfico já, eu vou explicar o porquê, o que é o HH, HL, enfim. Bom, seguinte, o preço está numa tendência de alta. Quando a gente tem topos e fundos ascendentes, o preço está em tendência de alta. Ou seja, eu não vou procurar por vendas, eu quero operar a favor da tendência. Eu não quero ir contra a instituição, eu sempre quero operar a favor delas, com elas, surfar o movimento junto com elas. Mesma coisa, tendência de baixa. Cara, a tendência está de baixa, não faz sentido eu querer comprar. Só se eu tiver algum sinal muito claro, acontecer alguma coisa muito clara, uma troca de caráter, eu vi alguma coisa interessante nos tempos gráficos maiores, para mim tá entrando comprado. Porém, em tendência de baixa, sempre eu vou optar por venda. Eu quero surfar e ganhar dinheiro junto com as instituições. Lembrando que quem movimenta as instituições não, perdão, o gráfico, o preço não se movimenta de forma aleatória. Cara, aqui é dinheiro. Pessoas entrou comprada, tem muita grana comprada aqui, o preço sobe, o preço está caindo porque muitas pessoas venderam, muita grana está vendida. Então, basicamente é isso. Beleza? Beleza. Então, o HH, lembrando que ó, sempre que a gente for remeter a tendência de alta, o H vai vir primeiro. H, 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 H. Entendeu? Certo. O que é o HH? Hang, Hanger. HL, Hang, Low. Tá? Hanger, Hang, Hanger, Low, Hanger, Hang, Hanger, Low, Hanger, Hang. Quando a gente perde esse último fundo e confirma fechando o corpo, né, e não pavio, mas fechando o corpo abaixo da mínima do último candle aqui, a gente tem confirmado o LL. O que é o LL? É o Lower Low. Ó, Lower Low. A partir desse momento, o preço pode romper a ponto superior aqui do HH, que é o Hang, ou não, mas enfim. A gente só vai ter o LL, o LH aqui, que é o Lower Hang, confirmado quando o preço perder essa última mínima. Ou seja, aí vamos iniciar uma tendência de baixa de fato.
Então, para a gente ter uma confirmação de uma troca de tendência, aqui no caso da tendência de alta para baixa, o primeiro sinal vai ser perder esse último fundo. E a partir do momento que o preço perder esse último outro fundo aqui que teve, que foi o que perdeu o fundo da tendência de alta, aqui confirmou a tendência de baixa, fez a estrutura de baixa, boss. Ou seja, agora nós estamos em tendência de baixa e é bacana a gente agora só estar vendendo. Correto? Então, basicamente é isso, tá bom? E lembrando que essa questão de Hanger Hang, Hanger Low, Lower Hang é questão de só para enfeitar mesmo, tá? Isso aqui não, de fato não muda muito, não muda nada na verdade na análise, é só para vocês entenderem esse termo, certo? Agora eu vou mostrar no gráfico aqui como é que a gente pode estar fazendo as marcações de quebra-estrutura, choque e tudo mais. Vamos lá, tô no gráfico aqui de 15 minutos, beleza? Gráfico de 15 minutos. É muito interessante, lembrando, ponto interessante, que a gente comece a fazer marcação pela extremidade, tá? Não vou começar marcando aqui. Vocês podem marcar assim para vocês terem uma noção, ganhar uma malícia, porém, é muito interessante que a gente comece a marcar de extremidade, certo? Extremidade. Então tá, vamos lá. Um ponto muito interessante é que para a gente ter uma quebra-estrutura, é legal que a gente tenha dois candles contrários. Como assim, Felipe? Vou explicar agora. Pela lógica aqui, um exemplo, né? Não sei se você é mais experiente ou não. Pela lógica, o preço é como se ele tivesse trabalhado dessa forma: fundo, topo e fundo. Muitas das pessoas, se eu colocar isso aqui como vermelho para mudar, muitas das pessoas marcariam já esse cara aqui como um boss. Boss, por exemplo. Porém, não é um boss. E eu vou explicar o porquê não é um boss. Para a gente ter uma quebra de estrutura, né, igual eu expliquei, topo, fundo, enfim, topo, é necessário que a gente, dentro da correção, porque o mercado, ele, numa tendência de alta, a gente tem movimentos impulsivos, que é esse cara aqui, que é de alta, e movimentos corretivos, que é esse cara aqui, ó. Movimentação de baixa. Então, impulsão, correção. Impulsão, correção. Isso é uma tendência de alta. Por que a gente determina que é movimentos impulsivos ou corretivos? Porque o fundo não perdeu o fundo anterior. A partir do momento que o preço vai lá e perde o fundo anterior, agora mudou. E não é mais corretivo. Agora é impulsão, correção. Impulsão, porque está perdendo o fundo anterior. E correção. Entendeu? Então basicamente é isso. Vamos voltar aqui só para me explicar certinho por que aqui não é um boss. Eu vou explicar. O boss, ele só é boss, tá? Quebra de caráter, só é quebra de estrutura, perdão, quebra de estrutura, só quebra de estrutura quando nos movimentos corretivos do movimento da tendência de alta, movimento corretivo de uma tendência de alta é um movimento de baixa. Então é necessário que a gente tenha um candle, dois candles vermelhos, tá? Dois candles vermelhos, perdendo a mínima um do outro, tá bom? Ó, perdeu a mínima um do outro. Ó, perdeu a mínima aqui, ó. Deixa eu mudar a cor disso aqui pra não ficar tudo vermelhão. Deixar um pouco mais claro. Ó, perdeu a mínima aqui, ó. Desse cara. Ou seja, já que perdeu a mínima, a gente tem agora um boss se perder esse topo anterior aqui. Aqui agora, no caso, vai ser um boss se o preço romper a parte superior. Perdeu a parte superior, agora é um boss. Agora vamos supor aqui que o preço ele não faz. Vamos né, voltando para esse termo aqui. Ó, dois candles vendedores, isso, essa é a regra, tá? De forma clara e objetiva. Isso aqui, tem que ter isso na correção. Numa tendência de alta, tem que ter isso aqui na correção. Agora vamos supor que fosse um candle vendedor e um candle, sei lá,
um candle comprador e um candle vendedor aqui. Vamos mudar aqui. E o candle vendedor perdeu a mínima do comprador. Não vai ser um boss aqui, tá bom? É como se o preço estivesse subindo em linha reta. Ah, subiu, Felipe, rompeu o topo anterior, beleza, mas é como se o preço estivesse subindo em linha reta. Só vai ser um boss se o preço fazer isso que eu falei, numa tendência de baixa, numa tendência de alta, perdão, no movimento corretivo, ele perder o fundo anterior, a mínima do candle anterior. Então ele perdeu a mínima do candle anterior, beleza. Tá bacana pra gente tá complicado isso aqui, hein, rapaz, você tá doido. Ó, perdeu a mínima do candle anterior. Perdeu. Então agora sim nós vamos ter um movimento o quê? Corretivo. Caso o preço, mesmo que ele descanse e não seja dois candles vendedores rompendo a mínima um do outro, não vai ser não vai ser uma quebra de estrutura, vai ser apenas um movimento como se fosse um movimento reto, beleza? Vou deixar aqui para vocês ficarem vendo aí, né? Agora vamos supor uma tendência de baixa, Já numa tendência de baixa é o oposto, é a mesma regrinha aqui, porém vai ser com candles compradores, certo? Movimentação de baixa, ó, movimento impossível, corretivo. Por que é corretivo, impossível? O impossível sempre vai ser maior que o corretivo, o movimento, ó. E esse movimento corretivo nunca vai passar do topo anterior. Movimento corretivo nunca vai passar do topo anterior. Então, impulsão, correção. O impossível, perdão, sempre vai romper um fundo anterior na tendência de baixa. E o impossível de novo, eita. E o impossível, sempre vai, numa tendência de alta, movimento impossível sempre vai romper o topo anterior, tá? De forma resumida. Para a gente ter um boss, é necessário que o preço sempre faça isso. Ó, é necessário que o preço que tenha dois candles compradores, um após o outro, e o próximo já rompendo e fechando com o corpo, rompendo a máxima do candle anterior. Aí sim nós vamos ter o que? O tal do boss. Olha o boss lá. Aqui, mesma coisa, mesma coisa. Tem que ter um candle comprador, um outro candle comprador, um após o outro, e o outro candle aqui já rompendo a máxima do anterior. Aí vai ser bacana. Felipe, se não romper, vamos supor que fez um candle, sei lá, vamos supor que, sei lá, vou montar uma história aqui. Vamos supor que fez um candle vendedor e um candle comprador rompeu a máxima, rompeu a máxima do candle anterior aqui. É um boss aqui embaixo? É um boss aqui, Felipe? Não é um boss. É como se o preço estivesse fazendo um preço reto. Tá bom? Uma movimentação reta. Dessa forma. Como se o preço estivesse vindo aqui. Ah, aqui fez o boss, porque teve a regra que eu falei. Porém, aqui como não teve, é como se o preço estivesse descendo reto. Beleza? Então a gente não marca aqui como boss. De forma resumida. É isso. Tá? E eu vou deixar aqui também o exemplo aqui para vocês olharem, enfim. Olhando isso, visto isso, agora eu vou começar a fazer a marcação do gráfico e eu vou ir explicando. Aqui toda foi a parte teórica, foi uma parte um pouquinho complexa aí, né, um pouquinho longa, mas agora vamos de fato aqui ao que interessa. Sempre vamos marcar com a extremidade. Eu vou aproveitar essas marcações que eu já estava fazendo aqui e eu vou explicando. E aí eu já vou fazendo a marcação junto, beleza? Ó, seguinte, o preço ele rompeu essa máxima aqui que eu tinha feito, ou seja, rompeu a máxima que eu tinha feito.
sempre que ele quebrou, ó, aqui, ó, 15M choque, foi troca de caráter. Foi uma troca de caráter, enfim, querendo ou não, quebrou a estrutura. Estamos numa estrutura de alta, ó, estrutura de alta agora, né? Estamos numa estrutura de alta. Quebrou o topo anterior. Ou seja, após o preço quebrar o topo anterior, dentro desse range aqui, ó, pincel, dentro desse range aqui que quebrou, eu vou procurar o fundo mais baixo, tá? Qual que é o fundo mais baixo que eu tenho aqui dentro? É esse cara aqui. Ou seja, aqui agora é o meu fundo. É o meu fundo. E agora o meu topo, eu coloquei aqui. Por que eu coloquei meu topo aqui? Porque foi onde descansou, né? O preço ele descansou, sofreu uma reação e veio caindo. Aqui teve quebra de estrutura de novo, certo? Quebrou a estrutura de novo. Eu vou dar até zoom para ficar mais simples. Quebrou a estrutura. Felipe, quebrou a estrutura? Quebrou. O que eu vou fazer? Agora eu tenho esse range aqui para mim escolher o meu, para mim separar o meu fundo. Qual que é o meu fundo aqui? É a mínima mais baixa dentro desse percurso. Ou seja, a mínima que eu tinha aqui embaixo anterior, eu já era. Essa mínima aqui, ó, desqualificou. Agora a mínima que realmente, eita, pega. Agora a mínima que realmente é verdadeira e que faz sentido, agora é essa. Agora é, eita, perdão. Agora é essa aqui, a verdadeira. Certo? Bom, beleza. O preço rompeu a máxima aqui, né? Ele fez uma máxima aqui porque quebrou a estrutura anterior. E eu já marquei aqui a região, que foi essa máxima aqui. Ó, olha o exemplo que eu tinha comentado com vocês. Para ter quebra de estrutura é necessário que o preço feche com o corpo. Olha como fechou com o corpo. Olha como fechou com o pavio. Eu não marco essa região. Não fechou com o corpo. Fechou só pavio. Então isso aqui para mim é insignificante. Ou seja, fechou com o corpo? Fechou. Eu vejo essa região aqui, ó. Qual que é o fundo mais baixo dentro dessa região? É esse cara aqui, ó. Dentro dessa região, meu fundo mais baixo é esse cara aqui. Ou seja, esse cara aqui agora desqualificou. Não faz mais sentido. Agora, se o preço perder essa região aqui, estamos numa tendência de baixa. Certo? E sempre o preço vai ser dessa forma. Então, os fundos nunca vão ser fundos eternos, vamos falar assim. Né? Nunca vão ser fundos eternos, né? De forma resumida. Então, temos um range agora. Então, se o preço ele rompe esse range aqui, o que nós vamos ter agora? Quebrou a estrutura, aí agora vamos desqualificar esse topo e vamos ter outro topo e vice-versa. Tá bom? O que aconteceu aqui? O preço mudou de tendência. É aquilo que eu falei. Todas as vezes que o preço quebra, troca de caráter, a gente tem uma troca de... a gente muda a tendência, né? Quando o preço perdeu, igual exemplo, nós estamos numa tendência de alta. Esse desqualificou esse fundo, porque eu expliquei já o motivo. E aqui, ó, dentro desse range, temos esse último fundo aqui. O preço fez o que aqui? Perdeu. Já que perdeu, aqui agora, aqui era o HL, ou seja, um Hanger Low, alto-baixo, que é o que eu expliquei aqui, ó. Ó, HL. Perdeu o último fundo, é o LL. Ou seja, aqui agora nós estamos numa tendência de baixa, perdeu. Certo? E eu não vou sair marcando. Para mim marcar tem que ter aquela regrinha que eu comentei aqui, ó, 2 candles. Ó, e aqui eu já tá marcado, mas eu vou marcar do zero. Felipe, aqui não é. É aquilo que eu expliquei. Por mais que o preço tenha feito essa bagunça toda aqui, ó. Olha aqui, ó, cadê a regrinha? Sabe? Ó, estamos em tendência de baixa. Cadê, ó? Temos um candle comprador, né, e tal, mas não teve 2 candles compradores seguido do outro, perdendo, né, fechando com o corpo acima da máxima. O que nós tivemos aqui? Um fundo. Tivemos um fundo. O que o preço fez aqui? Ó, opa, ó, rompeu, topo,
Ó, rompeu a máxima. Ó o corpo fechando acima da máxima do corpo anterior. E o preço caiu, ou seja, topo. Isso qualifica a ser um topo. Se tivesse um candle comprador aqui, rompendo na máxima dele aqui, tivesse um topo, isso seria um topo. Então aqui eu marquei essa região. E agora eu marquei esse último fundo. Então agora não tem mais nenhuma marcação aqui, agora eu vou começar a marcar, certo? Beleza, então agora dentro desse ponto aqui, qual que foi o ponto mais baixo que a gente teve? Que eu falei, sempre a gente vai olhar o ponto mais baixo. O ponto mais baixo dessa quebra de estrutura que já teve aqui foi qual? Agora esse cara aqui, ou seja, esse é o meu fundo. Ó, rompeu aqui, ó, topo, bonitinho. Rompeu o topo, beleza. Qual que é o range aqui mais baixo? Esse cara aqui. Ó, rompeu aqui, ó. Ó, vou dar um zoom aqui, ó. Olha lá como essa máxima aqui foi que rompeu, voltou. Tudo bem, mas foi ele que rompeu. Então, olha aqui, ó. Ou seja, a máxima, né, o corpo ficou acima do fechou acima, né, da máxima anterior. Visando isso, qual que é o dentro desse intervalo aqui? Dentro desse intervalo, qual que é o fundo mais baixo? Esse cara aqui. Ou seja, fundo. Temos esse fundo agora. Certo? Agora temos esse fundo aqui. E esse topo aqui, claro, porque por conta que foi rompido aqui com o corpo, então teve uma quebra de estrutura aqui. Então aqui temos um boss em 15 minutos, no tempo gráfico de 15 minutos. Beleza. Visando isso, agora tem esse range, esse topo, essa máxima. Eu só vou começar a marcar, o que está acontecendo aqui dentro não interessa para mim, eu só vou começar a marcar quando rompeu a máxima aqui, aí eu começo a marcar novas estruturas. Rompeu a mínima aqui, aí eu começo a marcar novas estruturas. Correto? Ó, rompeu aqui. Porém, nesse cara aqui, ó, eu vou marcar um boss aqui. Não faz sentido, como eu falei, o candle comprador aqui, ó, não fechou acima, não teve dois candles compradores como uma regrinha pra gente fechar como se fosse um boss aqui. Ou seja, é como se o preço tivesse descido em linha reta. É como se o preço tivesse descido em linha reta, até aqui embaixo. Certo? Deixa eu trocar aqui de ferramenta. Beleza, então nós temos esse fundo. Aqui é topo também? Não. Não teve um candle comprador acima do outro aqui, vou fazer a regrinha. Aqui já teve, olha lá. Ó, já teve um candle acima do outro aqui, ó, rompendo, comprador. Ou seja, agora aqui é o meu fundo. Certo? Aqui é o meu fundo. Aqui e aqui é o meu fundo, beleza. E agora o que eu faço aqui? Estiquei pro lado aqui, porque agora nós temos agora esse range todo aqui, ó. Todo esse range aqui agora. Deixa eu diminuir o botar aqui em 10. E agora nós temos todo esse range aqui. Aqui tem, teve quebra de estrutura aqui, Felipe. Teve, em tempos gráficos menores. Só que pra mim não importa. O que importa pra mim é que o preço, ele aqui dentro eu não vou mexer em nada. Ó, agora ele perdeu a extremidade. Perdeu a extremidade? Perdeu. O que eu faço aqui agora, Felipe? Cara, qual que é o fundo mais baixo dentro desse ponto aqui? É esse aqui. Então nós temos esse topo aqui. Beleza, temos esse topo aqui. Aqui eu vou marcar algum ponto aqui? Não vou. Ainda não vou, porque eu não tive nada claro. O preço veio aqui, trabalhou. Então agora dá pra gente esticar lá pra frente. Vamos ver o que acontece lá na frente. Vamos ver lá na frente o que acontece. Ó. Olha onde o preço veio perder só. Aqui, ó. Olha onde o preço veio perder o fundo aqui, ó. Nesse cara aqui. Ou seja, dentro desse range aqui, ó. Qual que é o topo mais alto que a gente tem? Esse cara aqui. Então permanece sendo ele.
Entendeu? Visando isso. Agora a gente tem aqui, ó, rompeu máxima, rompeu a outra máxima, rompeu. Vamos pegar a mínima aqui nesse fundo. Esse fundo aqui. E ainda nós estamos agora trabalhando ainda dentro desse ponto aqui, ó. E agora o range, agora é esse aqui, ó. E o range é esse. O que acontece aqui dentro não tem nada a ver pra mim. Pra mim não, tanto faz. Ó, aqui já rompeu a máxima, né? Já rompeu aí o topo anterior, ou seja, estamos aqui, já rompeu. Vamos aqui trabalhar dentro dessa região agora. Qual que é o ponto mais baixo dentro do rompimento desse aqui? O ponto mais baixo permanece sendo esse cara aqui, ó. Dentro desse ponto aqui que foi rompido, o ponto mais baixo é esse cara aqui. Ou seja, ele ainda continua sendo meu fundo. E meu topo está lá em cima. Agora o jogo já muda. Esse fundo aqui vai ser desqualificado. Por quê? Porque tivemos um rompimento aqui em cima. Tivemos um rompimento aqui em cima. E qual que é o fundo mais baixo dentro desse range aqui? Esse cara aqui. Ou seja, agora esse é o meu fundo. Aquele fundo anterior aqui, ó, já era invalidado. Não me serve mais de nada. Agora, para preço mudar de tendência, nós estamos numa tendência de alta, renovando sempre topo. Como vocês estão vendo, ó, renovou topo. Ó, topo. Renovou topo. Renovou topo. Tendência de alta, clara, nítida. Agora para o preço, vamos supor que só daqui, ó, desse ponto aqui, para lá não tivesse nada. Se o preço viesse, deixa eu pagar esse. Se o preço viesse a perder essa mínima aqui, aí nós entraríamos numa tendência de baixa, certo? Porém, vamos continuando aqui. Fez máxima. Lembrando, vocês estão vendo que, ó, pavio não é rompimento, pavio não é rompimento, pavio não é rompimento. Opa, fechou com corpo. Agora é um boss. Certo? 15 minutos. Agora dentro desse range aqui, ó, daqui até aqui, qual que é o ponto mais baixo que a gente tem? Esse cara aqui. Ou seja, fundo invalidado novamente e agora temos um fundo validado. Máxima aqui. 15 minutos. Qual que é o ponto mais baixo que a gente tem aqui? Esse cara aqui. E esse aqui de trás, invalidado. Então sempre que aparecer um novo fundo, o fundo de trás vai ser invalidado. Certo? É que agora a gente só estamos vendo tendência de alta. Tomara que a gente encontre aí pelo meio aí alguma tendência de baixa pra gente estar efetuando, marcando algumas ações aí, fazendo marcação. Ó, aqui quebra a estrutura, ou seja, tendência de alta. Não faz sentido eu querer vender porque o preço está para alta. Entende? Dentro dessa quebra aqui, qual que é o ponto mais baixo? Esse cara aqui. Esse cara aqui. Ou seja, fundo anterior. Invalidado. Qual que é o topo mais alto aqui que rompeu? Foi esse que rompeu. Ou seja, fundo invalidado novamente. Porque agora nós quebramos mais uma nova estrutura. E agora dentro dessa estrutura que foi quebrada, a gente vai encontrar um ponto mais baixo. Qual que é o ponto mais baixo? Esse cara aqui, ó.
Por que eu não marco esse topo aqui, Felipe? Ó, rompeu. Porém, por que eu não marco esse topo aqui, ó? Por conta da regra, teria que um candle vendedor fechar o corpo abaixo do candle da mínima do candle anterior. Aqui fechou a mínima. A mínima não vale de nada. O que vale é o corpo. Ou seja, nada. Vou marcar essa extremidade aqui, ó. 15 minutos. Qual que é o ponto aí, Felipe? Dentro dessa região aí. Ponto mais baixo é esse cara aqui. Vamos ter a máxima aqui novamente. E agora a gente fica de olho aqui para ver o que acontece. E o preço veio trabalhando numa grande lateralização aí. Até que aconteceu aqui? Olha o choque aqui acontecendo. Estávamos em tendência de alta. Ou seja, choque. Agora aqui, né, que é a troca de caráter, ou seja, primeiro sinal de tendência de baixa. Então a gente vê que para a tendência de baixa acontecer, tem o preço de uma tendência de alta tem que perder o último fundo. O último fundo foi esse aqui e perdeu. Então tende a acontecer uma tendência de baixa, certo? É que agora que a gente começa a marcar. Rompeu aqui, qual que é o ponto mais alto? Esse aqui. Então esse topo ainda continua sendo o cara. Por que eu marquei esse fundo aqui? E como uma quebra de estrutura? Por conta que teve, ó, a regrinha que eu falei. Tendência de baixa, né, movimento impossível. O corretivo teve um candle comprador acima do outro, né, e logo em seguida já rompendo a máxima do candle anterior. Dentro desse intervalo aqui, o ponto mais alto é esse. Ou seja, esse topo anterior aqui, ó, invalidado, tá? Invalidado. Ou seja, não me serve mais de nada esse topo aqui. Agora o validado é esse aqui, certo? Ó, aqui ó a bagunça que foi. Não tem nada a ver. Aqui já rompeu o máximo anterior, ou seja, fundo. Dentro desse intervalo, qual que é o ponto mais alto? Esse cara aqui, ou seja, invalidado. E agora esse é o validado. Então todas as vezes que a gente renovar fundo, ó, renovou fundo, a gente vai marcar um novo topo. O topo anterior vai ser invalidado. Todas as vezes que a gente renovar topo, o fundo anterior, né, que antes era o principal, vai ser invalidado. No caso, o fundo era esse aqui antes. Só que como houve a quebra de estrutura, ó, quebrou aqui em cima. Qual que é o último? Agora o fundo validado, esse aqui. E aqui continua. Então aqui tivemos aqui o boss, 15 minutos aqui. Tá lembrando que o mercado você pode fazer quebra de estrutura e afins aí em qualquer tempo gráfico. Ó, aqui ó, olha a bagunça que teve. Houve renovação de máxima, só que não teve a regrinha que eu comentei. Ou seja, é como se o preço estivesse descendo reto para mim aqui, ó. Descendo reto. Tá? É como se o preço não tivesse feito isso. Mas sim como se ele tivesse feito isso. Cadê a ferramenta? É como se o preço tivesse feito isso. Só deu seu reto. Aqui já houve a perda na máxima. Agora sim, é como se ele estivesse fazendo a correção. Certo? Então vamos lá. Aqui é o boss. Certo? 15 minutos, boss. Máxima aqui, bonitinho. Ó, quebrou máxima. Quebrou máxima, mas enfim, não precisa fazer tantas vezes. Basta uma vez aqui, ó. Já validou. Então nós temos agora um novo fundo. Tá, fundo. Esse topo ainda assim continua validado. E agora nós temos esse range aqui. Temos esse range aqui. Olha onde veio perder. Rompeu o corpo. Já que rompeu o corpo, o que acontece aqui? Houve uma troca de caráter. Agora a gente tende a entrar numa tendência de alta. Cadê? Ó, choque 15 minutos. Como que aconteceu com o preço depois? O preço ele, olha, ele meio que já se locomoveu para uma alta.
Ele deu uma lateralizada aqui, mas vamos olhar mais para esse contexto aqui, ó. Ó o preço, como já sentiu uma reação altista. Então a importância do quando o choque acontece, né, é importante. Não tem como o preço subir ou cair sem que aconteça uma troca de caráter eficaz aí para o preço estar trabalhando. Então, de forma resumida, gente, essa foi a aula de hoje aí, tá bom? Uma aula extremamente valiosa, tá bom? Meu, nota tudo que vocês veem aí, assista a aula novamente, tá? Porque pegar todos os pontos importantes que eu comentei aqui de uma vez só é complexo, tá? Lembrando, o gráfico ele é um pouco complexo. E lembrando, o gráfico ele é imperfeito. Vocês vão ver. Na teoria é tudo lindo. Quando você vai olhar o gráfico, olha isso aqui. Olha a sujeira que fica, né? Então, é muito importante vocês terem bastante tempo de tela para identificar todos os pontos aí de real interesse para o preço estar trabalhando. Basicamente, essa foi a aula que eu queria deixar aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E novamente, deixem um like, comenta, cara, se inscreve no canal, mano. Vai, sem contar que vai ajudar. Você só vê conteúdo assim, meu, pagando. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, né, ativa o sininho aí. Me segue lá no Instagram, @TostãoTrader. Tostal, dessa forma aqui. O certo, a pronúncia é Tostão, porém não tem como colocar assim, ó, Tostão Trader. O certo para pronúncia é Tostão, né? Mas lendo fica Tostal, Tostal Trader. Beleza? Segue lá e é nóis.